A Câmara dos Deputados, gente, aprovou o pedido de urgência do projeto que cria mecanismos para o combate às fake news. A votação do requerimento permite que a matéria, que já é debatida pelos deputados há 3 anos, seja votada diretamente no plenário da Câmara Federal, o que deve ocorrer mais ou menos na próxima semana. A expectativa é que o texto seja levado à votação no plenário principal da Câmara já na próxima terça-feira. Ao todo, foram 238 votos a favor e 192 votos contra. A gente vai conferir a votação aqui para todos vocês. Deixa eu pedir para a nossa Mari Vaz colocar aqui na tela para mim, para que a gente possa entender como que votou cada um dos partidos nesse pedido de urgência aí da votação da PL das fake news. Então, a gente tem aqui o gráfico de partidos na tela, a fonte, obviamente, é a Câmara dos Deputados, ali a votação, deputado por deputado, partido por partido, e a gente vê até deputados aqui, vamos pegar o primeiro partido, o PL, traindo o próprio presidente da República, o próprio grupo político de Jair Bolsonaro. Aí tivemos 79 votos entregues contra a urgência desse requerimento pelo PL e 6 deputados do partido do Bolsonaro votando a favor da urgência, ou seja, para que o projeto seja votado o mais rápido possível. Aí a gente vê alguns partidos, aqueles partidos mais de centro, como por exemplo União Brasil, PP, PSD e MDB, meio rachados, né? Meio a meio, 60-40%, alguns deputados votando a favor desse pedido e outros votando contra. Mas o que me chama a atenção, a política brasileira é muito louca, meu querido Mano Ferreira. Um dia a gente ainda vai compreender. Vai conseguir fechar essa conta. Mas o partido do Tarcísio Gomes de Freitas, governador do estado de São Paulo e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, um homem de direita, o partido dele, em sua ampla maioria, votou a favor da urgência. Junto com o governo Lula. Junto com o governo Lula. Aí nós temos um PSDB também dividido, e aí o restante aí, tanto os partidos de esquerda quanto outros partidos que mais ou menos tiveram uma votação relativamente pequena. A gente, para entender um pouco mais o clima lá na Câmara em relação à aprovação dessa urgência, a gente vai conversar com o deputado federal agora, o Capitão. Capitão, o senhor me ouve? Bom dia. Bom dia, Paulo. Estou escutando muito bem, é um prazer estar participando do seu programa aqui na Jovem Pan. Tudo bem. Capitão Alberto, o Capitão Alberto Neto está conectado já pronto. O deputado, acho que a primeira coisa que nos chama a atenção é o seguinte: como é que a gente compreende que o PL não votou integralmente contra a urgência desse projeto? Nós temos que entender que o presidente Bolsonaro, quando chegou, o PL já existia. Então, tem deputados no PL que não são bolsonaristas e já estavam lá, e tem a questão da acomodação, a própria legislação partidária, o deputado não ia conseguir trocar de partido, na região dele não seria vantagem. Então tem vários fatores que podem influenciar essa questão, mas eu acredito que o líder Altineu, o líder do PL, deve conversar com os 6 deputados que votaram contra a orientação do partido, para entender qual a lógica em relação a isso, né? Agora, capitão, para a gente entender, você com a tua experiência política aí e vivenciando a Câmara dos Deputados, você acha que esse projeto vai ser aprovado na semana que vem? Eu não conseguiria te afirmar hoje. Se fosse votar hoje, teria grande probabilidade de ser aprovado. Mas se for votado na próxima semana, existe uma mobilização muito forte nas redes sociais. Eu já estou observando vários deputados que votaram a favor da urgência, mudando seu voto. Então, muitos deputados não votaram. Então, acredito que há espaço para o crescimento com a crítica, os seus eleitores cobrando nas redes sociais. A rede social hoje tem um poder gigantesco. E eu acho que é isso que se trata o projeto. As redes sociais cresceram tanto que querem, as emissoras, grandes emissoras, não digo aqui a Jovem Pan, mas outras emissoras querem barrar esse crescimento das redes sociais. Muito bem. Fê, este programa que nós fazemos todas as manhãs é um programa chiquérrimo, você sabe disso, né? Porque muito. Aqui participam pessoas de altíssimo garbo e elegância, certo? E eu vou chamar uma aqui, afinal de contas não é em qualquer programa que o homem aparece. Deixa eu trazer aqui para a conversa, para o papo, deputado, adicionar aqui na nossa conversa o jornalista Cláudio Dantas, que inclusive participa dos Pingos nos Is aqui na programação da Jovem Pan, diretor da Pan lá em Brasília. Olha o Cláudio. Fala, Claudião, bom dia.
Bom dia, Paulo Matias. Bom dia a todos da bancada. Bom dia, deputado. Ô, Cláudio, eu quero uma avaliação sua da aprovação desse projeto. Como é que você viu isso? O que você pegou de informação e, principalmente, a previsão para a semana que vem, né? Claro. Bom, surpreendeu essa aprovação da urgência. O Arthur Lira se impôs, atropelou mais uma vez o rito legislativo. Esse projeto, Matias, é muito engraçado, é muito curioso, a gente precisa ressaltar isso, porque ele vem do Senado e ele, em um momento, passa pelas comissões, que são as comissões permanentes, aquelas que devem analisar cada projeto que chega à Câmara. O Arthur Lira, desde a pandemia, ele vem adotando um sistema próprio. Ele cria grupos de trabalho, daquele grupo de trabalho já sai um relatório sobre o projeto e ele joga esse projeto diretamente no plenário. Foi exatamente o que ele fez. Essa urgência foi uma proposta do próprio presidente da Câmara, um requerimento pessoal dele. Ele, inclusive, usou ali, fez um acordo com as lideranças mais cedo e usou de uma prerrogativa de colocar, abrir mão até de um debate mais amplo e colocar esse projeto. Um projeto é um requerimento que foi aprovado sem a maioria absoluta. O requerimento de urgência ele precisa da maioria absoluta dos votos. Ele foi aprovado com maioria simples. Eu não vi até agora nenhum parlamentar questionar isso. A gente precisa começar a questionar esses ritos. Há pouco tempo mesmo nós tivemos uma briga do Arthur Lira com o Rodrigo Pacheco em função justamente da falta de análise de vários projetos em comissões mistas do Congresso Nacional. Então, o que a gente está percebendo, o que a gente está verificando na Câmara é um atropelo ao rito legislativo, um atropelo à própria democracia. O problema desse projeto é a falta de debate. Ele é necessário, a discussão sobre a necessidade de regulamentar as plataformas é uma discussão absolutamente válida. Ela é válida, mas ela precisa haver. Quer dizer, nós precisamos realmente discutir, debater, o que não está acontecendo. Ontem, a nossa equipe de reportagem acompanhou diretamente essa tramitação, os acordos para votação desse requerimento, e no finalzinho da noite a gente conversou com o Orlando Silva. Orlando Silva, até o Nicolas Ferreira, que deu uma entrevista para a gente no Pingos ontem, ele disse que o projeto já seria votado hoje. E aí o Orlando Silva à noite falou, não, esse projeto não será votado no mérito, no plenário, porque eu ainda não terminei o texto. E aí, mais um absurdo, Nós temos um plenário votando a urgência de um projeto que eles não conhecem a versão final. Então, assim, como é que eu digo? Vou votar de maneira urgente esse projeto e eu não conheço esse projeto. Só ontem tivemos duas contribuições a esse projeto, contribuições com intenções distintas, uma do TSE, que torna o projeto muito mais rígido. Ele traz toda aquela regra do TSE que o Moraes usou na campanha para retirar conteúdo sem notificar o usuário, de uma forma rápida, urgente. Tudo que foi feito, ele trouxe isso para que isso seja implementado no projeto. Por outro lado, nós tivemos, por exemplo, um projeto alternativo do Mendoncinha, do Mendonça Filho, que pede que seja retirada do texto a tal da autoridade autônoma, que é uma autoridade reguladora da aplicação dessa lei, uma vez que ela seja aprovada. A gente perguntou para o Orlando Silva o que ele faria com esses textos. Ele falou, olha, a princípio eu vou apresentar o meu texto amanhã, não vou tocar nesses outros dois para não misturar. Mas o fato é que é preciso debater todas as sugestões. Então, é muito complicado, a gente aguarda. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio agora. Gente, são 10 horas e 32 minutos para vocês chegarem aqui. A gente está num papo conversando um pouquinho com o Cláudio Dantas e também com o deputado capitão Alberto Neto, deputado do PL lá da Câmara dos Deputados, tentando entender um pouco como é que foi a aprovação desse pedido de urgência do PL das fake news ontem. Deputado, eu vou passar a palavra para o senhor para tentar entender se esse pode ser traduzido como o primeiro grande teste da base do governo. O governo Lula hoje tem maioria no Congresso Nacional? Nós vamos entender, vai ser de acordo com o tema. Ele conseguiu a maioria, como o Cláudio falou, porque o Arthur Lira comprou essa briga. Ele trouxe a responsabilidade desse projeto para si. E aí, com a sua influência na Câmara dos Deputados, ele consegue a maioria. Então,
de acordo com o projeto ou com a vontade de negociação, o poder de negociação do Arthur Lira, que ele vai conseguir alguma maioria. Mas a gente consegue observar claramente que ela não consegue ter uma maioria absoluta. Então, um projeto, uma lei complementar, por exemplo, teria muita dificuldade o governo hoje de aprovar. Uma PEC, então, nem se fala. Então, nós estamos discutindo hoje, por exemplo, a reforma tributária. Eu não consigo enxergar o governo aprovando a reforma tributária, que está num grupo de trabalho, não está numa comissão, não está tendo uma discussão ampla e ainda vir a reboque no plenário. Enxergo isso com péssimos olhos. O governo vai ter muita dificuldade para aprovar grandes projetos com esse plenário. Fez, tem pergunta? Eu tenho pergunta para o Cláudio. Cláudio, bom dia, querido. É o Felipe Campos. Nós, como jornalistas, nós que defendemos aí principalmente a notícia, como que você acha que nós vamos conseguir trabalhar após, caso essa lei seja aprovada? Principalmente hoje, que a gente sabe que na internet começa a gritar ali em 300 decibéis que tudo é fake news. Como que você acha que a gente vai conseguir trabalhar diante de toda essa questão? Bom dia, Fê. Sou seu fã, viu? Acompanho aí você, inclusive, Obrigado. Nas suas redes sociais. É um prazer ter sempre aqui no Morning. Olha, eu não sei se a gente vai conseguir trabalhar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Durante a campanha, eu publiquei uma reportagem baseada em áudios da Polícia Federal, captados dentro de um presídio, áudios de uma conversa do Marcola. E também relatórios da Polícia Federal com a transcrição desses áudios. Eu publiquei essa reportagem, não sei se vocês lembram, ela dizia, na reportagem, no áudio, o Marcola falava da preferência de voto dele. Claro que ele não pode votar, ele não está com os direitos políticos dele, mas ele deu a preferência. A gente prefere que seja o candidato X. Bom, eu publiquei a matéria. Essa matéria, ela foi questionada pela campanha do candidato vitorioso, e eles taxaram isso como fake news. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, considerou, sim, conteúdo inverídico. Veja, a matéria com áudios da Polícia Federal, com relatório de transcrição desses áudios, tudo lá, vamos dizer assim, oficial, tá certo? E essa matéria foi retirada do ar por conteúdo inverídico. Ela foi classificada como conteúdo inverídico. Eu fiz uma outra matéria sobre o ato, sobre a retirada dela, sobre a censura. E essa outra matéria também foi retirada do ar e com ameaça de aplicação de multa. Então eu não pude mais falar sobre essa matéria pelo resto da campanha, nem sobre a censura à matéria. Então, assim, essa é a situação. A sugestão, como eu disse antes, a sugestão que foi feita pelo TSE, ela torna esse texto, ela pega todo esse aparato que foi utilizado na campanha de uma forma emergencial, que a gente até poderia compreender como talvez necessária, considerando alguns parâmetros, né? A gente lembra da própria Carmen Lúcia dizendo, olha, a gente vai aqui abrir mão de alguns preceitos constitucionais em função da emergência, da urgência, da coisa, mas não vamos tolerar a censura, caso isso aconteça, a gente volta a debater o tema, etc. E tal. E agora, o que se quer é institucionalizar isso via Congresso Nacional. Então, eu acho, mais uma vez, a gente precisa debater o texto. Eu, por exemplo, já ouvi de diversos especialistas nessa área de cidadania digital, né? Hoje a nossa vida é digital, a gente exerce a nossa cidadania pelas redes sociais, a gente interage pelas redes sociais, a gente faz negócios pelas redes sociais. Então a nossa vida ela é uma extensão, a vida digital ela é, na verdade, uma extensão das redes sociais. Sim. E essa matéria, e essa lei, ela pega várias coisas que já estão no aparato legal e coloca na vida digital. Até aí tudo bem. O problema é o seguinte, segundo esses especialistas, bastaria você fazer uma coisinha simples, que é acabar com o anonimato das redes. Que, inclusive, o anonimato ele é proibido pela Constituição. Por quê? Por que isso seria uma solução, Paulo Matias? Porque você, por exemplo, está aqui no programa, todos nós estamos aqui colocando a nossa cara, nosso CPF. A gente sabe que muitas vezes até o debate mais acalorado, uma coisa que engaja a audiência, isso é muito legal, mas todos nós, seja na TV, no rádio, até nos jornais, nas manchetes,
todos nós colocamos nosso CPF, nossa assinatura, a nossa cara. Ô, Cláudio, então não faz sentido, o que eu não curto nesse PL, vou ser muito sincero com vocês, é essa história aí, eu cito justamente essa iniciativa do deputado Mendonça, que é uma iniciativa extremamente importante. É essa história de colocar uma autoridade estatal que regule aquilo que seja verdade ou que seja mentira. Isso aí é um perigo, meu. Se você pegar os modelos que possuem Cuba e possuem China, o modelo é muito semelhante a isso. Ou seja, não é possível a gente olhar para esses dois países e falar o seguinte: isso aqui é um negócio que dá certo. Não dá certo. Aliás, pode dar certo para eles, porque é somente o Estado que decide as coisas, é o Estado que é o dono da verdade, e há claramente ali censura. Há censura. E a censura promovida pelo Estado. Então, o meu ponto, eu concordo contigo, Cláudio, quando você fala, esse é um assunto que tem que debater. Tem que debater mesmo, porque essa história de fake news aí é o tema do século, da nossa década, das nossas próximas 2 ou 3 décadas aí. A sociedade ainda não sabe compreender esse tema. Mas eu acho que nós temos uma premissa, nós aqui, há uma premissa, que eu acredito que todos vão concordar comigo. Não pode ser o Estado quem dite o que é verdade ou o que é mentira. Eu acho que é isso. Até porque senão daqui a pouco não pode ser. O STF, com toda certeza, eles vão ser os editores, né, dos jornais, né? Eles serão os editores dos sites. Esse é o meu receio. Teve um ministro que já declarou que achava que tinha esse papel de ser editor da sociedade, o que é uma mentalidade super preocupante. Na vanguarda do iluminismo. Já pensou, Cláudio, antes de lançar a matéria, tem que mandar para Carmen Lúcia para provar se tá certo ou tá errado. Ô, ministra, tá tudo bem? Ô, Cláudio, Paulo, posso fazer uma contribuição? Por favor, deputado, para a gente fechar. Isso, eu lembrei agora um livro que foi lançado após a Segunda Guerra Mundial, um escritor, filósofo, George Orwell. O nome do livro é 1984. E parece muito com o que querem fazer agora, né? Criar o Ministério da Verdade. Uma entidade supervisora. Isso lembra, na época da censura, que a TV tinha que apresentar o programa para a censura, para depois verificar se era ou não era digno de ir para os lares brasileiros. Se a gente aprovar o projeto do jeito que está, nós estamos criando um estado de censura no Brasil. Como é que o Brasil vai ser visto pelo mundo? Mais próximo da China, mais próximo das ditaduras ou mais próximo da democracia? Fica muito claro que esse texto, além de trazer uma insegurança jurídica gigantesca para as redes sociais, isso envolve até os pequenos negócios. Então, o texto fala, na verdade, o texto ele fala 4 palavras a respeito sobre a desinformação e 36 palavras em publicidade. Sim. Então, é um texto que fala mais a questão econômica do que a questão de censura. E quando traz a questão da censura, quando traz a questão da desinformação, ele traz uma censura muito, muito cruel para o nosso país. Deputado, a gente está com o tempo super apertado. Deixa eu agradecer vocês aqui pela participação, tanto o deputado capitão Alberto, quanto ao nosso queridíssimo companheiro aqui de casa, o jornalista Cláudio Dantas. Grande senhores, Cláudio, voltem querido. Sempre, viu? Abração, Cláudio. Obrigado. Obrigado, Qualquer dia eu vou até Brasília te visitar, Cláudio.